Boa tarde, queridos alunos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade à nossa aula de bioquímica de carboidratos. Então, nós vamos seguir na parte 2, né, desse tópico. Quando a gente apresenta os carboidratos, desenha eles graficamente, nós temos basicamente duas formas de apresentar, por exemplo, a molécula de glicose, que é um monossacarídeo, né? Nós temos a projeção de Fisch, que é uma representação bidimensional, onde você desenha os 6 carbonos, coloca a função, a carbonila aqui, né, com o hidrogênio, a função aldeído, coloca as hidroxilas em todos os demais carbonos e preenche o restante com hidrogênio. Bom, beleza. O carbono 1 sempre é aquele carbono em que nós temos a carbonila, C-O, né? Daí o 2, 3, 4, 5 e 6, essa é a numeração que se dá para os carbonos dos carboidratos, aqui no caso a glicose. Bom, existe uma outra representação, vocês já devem ter visto, que é essa aqui, né? Que chama projeção de Havard, que é nada mais que a ciclização de um carboidrato. Vocês observem aqui que é um anel cíclico, né? A glicose está na forma de anel. Não é aromático, não tem ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples em ressonância, como no caso do benzeno. Então, não vamos confundir anel cíclico com anel aromático, tá? Aromático é quando nós temos duplas ligações em ressonância dentro de um anel. Aqui não, mas os carbonos estão aqui, são 6 carbonos, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e os 6 lá em cima, todos eles ligados a uma hidroxila, e nós temos aqui o carbono dupla O, que na verdade aqui ele não está mais com a ligação dupla. Eu já vou mostrar para vocês por que isso acontece. Obviamente porque esse carbono se ligou, esse aqui, se ligou a esse carbono 5 aqui, e obviamente a dupla ligação dele teve que se desfazer para ele fazer uma ligação covalente aqui e formar o anel cíclico, né? E mantendo sempre a valência de 4, mas já vou mostrar para vocês entenderem melhor. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que eu posso desenhar, então, a glicose assim, ou dessa forma, né? Assim como eu posso desenhar qualquer monossacarídeo com a representação bidimensional de Fischer ou a forma cíclica. E por que eu posso fazer isso? Então, o assunto que nós vamos começar a falar agora na segunda parte da bioquímica de carboidratos, que é a formação de um novo isômero quando os monossacarídeos estão em solução aquosa. Então, sempre, tá? Sempre, olha só. Sempre que monossacarídeos com 4 ou mais carbonos, então não vale para os de 3. Lembra que o menor tem 3, o maior tem 7. Então, não, exceto os monossacarídeos de 3 carbonos, os demais, sempre que estiverem em solução aquosa, em água, na presença de água, eles vão ciclizar, tá? Eles vão automaticamente passar dessa forma bidimensional para essa forma cíclica que nós vamos mostrar para vocês aqui agora. Tá? E aí, a gente vai, à medida que eu for falando aqui para vocês, nós vamos relembrar um pouco de alguns conceitos da química, tá? Vou ajudar vocês. Então, vamos lá. Por que isso acontece? Porque lá na química, vocês estão vendo a glicose aqui, antes disso, que nós temos, né? Que função é essa aqui, que tem na extremidade da cadeia desse hidrocarboneto aqui?
é uma função aldeído, já vimos isso, é uma aldose a glicose, né? E aqui do lado, nós temos várias hidroxilas, OH, qual é a função orgânica de um carbono ligado a uma hidroxila? É álcool, né? Então, na mesma molécula, nós temos aldeído e álcool. Se fosse uma a frutose aqui, nós teríamos a C-O aqui dentro da cadeia, nós teríamos uma função cetona mais o álcool. Então, a gente, resgatando lá da química, a gente sabe que sempre que um aldeído ou uma cetona estiver na presença de um álcool, vai ocorrer uma reação de adição dessas duas moléculas aqui, aldeído mais álcool ou cetona mais álcool, para formar um M-acetal ou um M-cetal, tá? M-acetal quando for um aldeído e M-cetal, sem o A, quando for acetona. Então, aldeído mais álcool, M-acetal. Cetona mais álcool, M-cetal. Isso é lá da química, não é bioquímica, é básico isso, tá? Então, se a gente voltar para esse slide aqui, nós vamos ver que na mesma molécula, nós temos ambas as funções orgânicas para formar um M-acetal ou M-cetal. Nós temos o aldeído e o álcool nas aldoses e temos a cetona e o álcool nas cetoses. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação de adição nucleofílica. De novo, lá na química. O que é uma reação de adição nucleofílica? É uma reação de adição que ocorre entre um composto químico que apresenta uma ligação dupla mediante a adição de um nucleófilo, desfazendo essa ligação dupla e formando uma ligação covalente. Tá? Isso ocorre, então, sempre que os compostos tiverem ligações duplas, carbono heteroátomo, tal como, por exemplo, carbono dupla O ou carbono dupla nitrogênio, tá? C dupla O e C dupla N, tá? Então, isso significa que esses compostos que têm esses heteroátomos aqui, eles podem ser alvos de nucleófilos e desencadear reações de adição nucleofílica. Como o nome já diz, reação de adição, você junta duas coisas e forma uma nova ligação. Então, para formar uma ligação entre o aldeído e um álcool aqui, você vai desfazer essa ligação dupla e formar uma ligação covalente nova aqui entre essas duas funções, tá? Então, por que isso acontece, né? Por quê? Porque ligações duplas são sempre ditas polares. Por quê? Porque existe uma diferença de eletronegatividade aqui, ou entre o oxigênio e o carbono, ou entre o nitrogênio e o carbono, né? Nesse caso, entre o oxigênio e o carbono. De tal forma que esse carbono aqui, ele vai ficar com carga parcial positiva, porque o oxigênio é mais eletronegativo e puxa o par de elétron para ele. Então, aqui fica parcialmente negativo e aqui parcialmente positivo. Esse carbono parcialmente positivo, ele vai ser alvo de um nucleófilo, tá? Na reação de adição nucleofílica. Bom, professora, e o que é um nucleófilo? Nucleófilo é uma base de Lewis, ou seja, é um potencial doador de elétrons para esse carbono que está parcialmente positivo e precisa de uma carga negativa, tá? Então, qualquer íon negativo ou molécula que tem carga devido a um par de elétrons não compartilhado, ele é um nucleófilo em potencial. Então, isso significa que nucleófilo é um reagente que procura um centro positivo.
Ele é amigo de uma carga positiva. Então, no caso aqui, a oxidrila, o OH, nós temos um par de elétrons aqui em cima do oxigênio, que ele é desemparelhado aqui, né? Lá da química, que a gente sempre representa carbono ligado a uma oxidrila com um par de elétrons aqui em cima. Então, nesse caso, o nucleófilo aqui vai ser o OH. Então, isso significa que tá desenhadinho aqui, ó, que esse nucleófilo vai fazer um ataque nucleofílico a esse carbono da dupla O, que é o carbono parcialmente positivo, é o centro positivo no qual o nucleófilo está procurando, né? E aí, quando ele faz esse ataque nucleofílico aqui, o que acontece é que essa ligação dupla é desfeita e estabelece uma ligação covalente aqui com esse oxigênio e esse carbono. E aí nós podemos observar aqui. O resto é tudo igual. Então, o que acontece é que essa ligação dupla é desfeita, fica uma ligação simples com o oxigênio, entra o hidrogênio daqui, entra aqui, e aqui fica uma ligação covalente. E aí, ciclizou a molécula. Então, isso significa que sempre que monossacarídeos com 4 ou mais carbonos estiverem na presença de água, vai acontecer essa reação de adição nucleofílica, onde o nucleófilo, qualquer oxidrila de qualquer um desses carbonos aqui, e eu estou mostrando a do carbono 5, mas pode ser de outro aqui. O que normalmente acontece é a que estiver mais longe aqui, dentro da cadeia. Então, exceto esse outro aqui. Esse nucleófilo, então, faz um ataque nucleofílico ao carbono parcialmente positivo da dupla O, que só tem um carbono com dupla O aqui, que é o carbono 1, no caso das aldoses, é o da extremidade, né, o da função aldeído. A gente chama esse carbono de carbono anomérico, tá? Esse carbono dupla O anomérico nas aldoses vai ser o carbono 1. Nas cetoses, esse carbono vai estar entre dentro da cadeia, ele vai ser normalmente o 2, tá? Vou mostrar já já. Bom, então o que vai acontecer é que uma dessas hidroxilas faz o ataque nucleofílico ao carbono da dupla O, ou seja, ao carbono anomérico, desfaz a ligação dupla e forma uma ligação covalente simples aqui, e a molécula passa agora a ser cíclica, tá? Bom, aí vocês concordam comigo que esse carbono aqui, ó, ele não era quiral, né? Quando a molécula está na forma de Fischer. Por quê? Porque ele tem uma dupla ligação, então ele não tem 4 ligantes diferentes, ele só tem 3 ligantes diferentes. Porque ele tem uma dupla ligação. Mas a partir do momento em que esse carbono 1 faz uma ligação com o oxigênio aqui, estabelece-se agora que esse carbono tem 4 ligantes diferentes, concorda? Bom, então, isso significa que se quando o monossacarídeo está em solução aquosa e ele cicliza, significa que monossacarídeos em solução aquosa apresentam um carbono quiral a mais do que aquele que era previsto antes aqui, né? Bom, se ele tem um carbono quiral a mais, isso significa que nós vamos ter mais 2 isômeros. Bom, se a oxidrila estiver para baixo, tá aqui a setinha, tiver a oxidrila do carbono 1, aquela oxidrila que ficou aqui no lugar da dupla O, tá? Se essa hidroxila estiver para baixo, nós chamamos esse carbono de alfa, esse isômero, desculpa, de alfa, isômero alfa. Se essa hidroxila do carbono 1 estiver para cima, no carbono anômero, no carbono 1 aqui no caso da glicose, estiver para cima, é o isômero beta. Isso acontece espontaneamente toda vez que a glicose estiver em água, em solução aquosa.
E ela acontece espontaneamente de forma que sempre eu vou formar mais isômeros beta do que alfa. Então, não vai ser 50-50, não vai ser uma mistura racêmica, equimolar, tá? Vão ser sempre uma tendência espontânea a formar mais isômeros beta do que alfa, tá? É uma média, uma porcentagem média prevista de 64% para o beta e 36% para o alfa, ok? Bom, essas moléculas aqui, ó, quando a glicose cicliza, ela vai formar esse anel característico aqui, tá? E ela recebe uma outra denominação. Aqui eu tinha, por exemplo, a D-glicose. Quando a gente fala D-glicose, a gente já sabe que é a glicose na sua forma bidimensional, na projeção de Fischer. Quando eu falo alfa-D, significa que o isômero alfa, então alfa já é cíclico, então ele muda a nomenclatura. Alfa-D-glicopiranose. Esse piranose vem do anel, da forma desse anel, já vou mostrar, tá? Então, eu posso ter, quando a glicose cicliza, a alfa-D-glicopiranose ou a beta-D-glicopiranose, né? Vai depender essa formação espontânea, né? Uma quantidade vai formar o alfa e a outra vai formar o beta. Bom, isso vai acontecer de novo, falando para vocês, isso é químico, tá? É um processo químico, então sempre aldeído ou cetona reage com álcool para formar um M-acetal ou um M-cetal, respectivamente. Então, no caso aqui eu mostrei para vocês, a glicose, função aldeído aqui, a glicose, quando na presença de água, sofre uma reação de adição nucleofílica, onde o álcool do carbono 5 é adicionado ao carbono 1, carbono anômero, tá? Aqui, obviamente, as duas funções orgânicas estão na mesma molécula, por isso que cicliza. Mas eu posso ter um álcool e um aldeído, duas moléculas separadas, que vão sofrer reação de adição nucleofílica para formar uma molécula só. Tá? Essa é a teoria da química. Só que, extrapolando aqui para os carboidratos, nós temos ambas as funções na mesma molécula. Por isso que quando forma uma reação, uma ligação covalente que vem da reação de adição, adiciona essa função, esse carbono a esse oxigênio, eu acabo formando uma molécula cíclica, tá? Então, no caso das aldoses, em que eu tenho o aldeído, o carbono anômero é o carbono 1, da extremidade, né? E aí, ele, quando ciclizar, o carbono 1 vai ser esse aqui, ó, que vai estar ligado ao oxigênio, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6 fica para fora do anel aqui. Então, vai formar esta estrutura aqui, esse desenho de um losangozinho aqui, tá? Que é o M-acetal, porque é formado entre um aldeído e um álcool, tá? E a gente chama de glicopiranose. Se eu tivesse, ao contrário aqui, uma frutose, lembra que a frutose tem função cetona ao invés de ter aldeído, por quê? Porque o carbono, a carbonila, o carbono dupla O, ao invés de estar na extremidade, está entre dois carbonos. Então, no caso, o meu carbono anômero na molécula de glicose não é o 1, é o 2. Porque o carbono anômero ou anomérico é aquele que dá carbonila, C-O, tá? Então, mas a frutose também é um monossacarídeo e também em solução aquosa vai ciclizar. Só que olha só, quando a frutose cicliza, ela não vai formar esta estrutura aqui. Ela vai formar tipo uma casinha, ó. O anel vai ter 5 carbonos aqui. Vai ter só 4, né? 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem 5.
1, 2, 3, 4, 5 e o 6 está para fora, tá? Esse aqui tem 4 e um tá para fora aqui e o outro tá para fora lá. Por quê? Porque esse fica para fora e o último fica para fora. Então, o anel vai ser formado entre este carbono e a hidroxila do carbono 5. Então, dentro do anel só vão ter esses 4 carbonos aqui. Então, de novo, este nucleófilo aqui faz um ataque nucleofílico ao carbono parcialmente positivo, carbono 2 aqui, parcialmente positivo da carbonila, né, que é o carbono 2, o carbono anômero, e forma-se uma ligação simples aqui, ó, essa ligação formada aqui. E agora eu tenho esta estrutura aqui, ó, então cetoses, a frutose, por exemplo, é uma cetose, quando cicliza na presença de água, ela vai formar esta estrutura que a gente chama de furanose, frutofuranose, porque é um hemicetal, oriundo da reação de uma cetona com um álcool, tá? Por que esta estrutura chama piranose e esta chama furanose? Deriva desses dois anéis aqui. Esse anel é bastante conhecido, 6 átomos que formam esse anel, sendo 5 carbonos e um oxigênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem dupla. Isso aqui não é a glicose, não é o carboidrato, isso aqui é esse aqui é o anel pirano lá da química. O anel pirano tem essa estrutura aqui na forma de um losangozinho. Por isso que a gente chama a glicose, quando cicliza, né, de vem da glicose, piranose, ose é terminação de carboidrato. Por quê? Porque vem do anel pirano. A forma dela lembra o anel pirano. Então, a gente chama a glicose ciclizada de glicopiranose, tá? E a frutose, ela, quando cicliza, forma essa estrutura aqui, que lembra o anel furano lá da química, que é um anel de 5 átomos, 4 carbonos e um oxigênio aqui. Esse é o anel furano, não é carboidrato, é só para mostrar para vocês da onde vem o nome frutofuranose e glicopiranose, tá? Então, quando eu falar glicopiranose, eu já sei que é a glicose ciclizada, lembrando o anel pirano. E quando eu falar frutofuranose, eu já sei que é frutose ciclizada, lembrando o anel, que quando cicliza forma uma estrutura que lembra o anel furano, lá da química, tá? E lembrando de novo que essa ciclização, ela ocorre sempre que esses monossacarídeos estiverem em solução aquosa. Lembra que monossacarídeos são moléculas hidrofílicas solúveis em água. Então, carboidrato na presença de água é o que mais vai ter no organismo. Então, no organismo, nós vamos ter a glicose, na maioria das vezes, na forma ciclizada, tá? Na forma de glicopiranose. Ou alfa-D-glicopiranose, ou beta-D-glicopiranose. Vai depender se a hidroxila está para cima, essa é beta. Se a hidroxila estivesse para baixo, é alfa, lembra? Hidroxila para cima, isômero alfa. Alfa-D-glicopiranose. Hidroxila para baixo é o isômero alfa, tá? Então, aqui, no caso, seria, eu não escrevi, mas o ideal é escrever, eu vou consertar esse slide, beta-D-glicopiranose, tá? Mesma coisa para frutose, a hidroxila está para cima, então nós temos aqui a beta-D-frutofuranose, ok? Bom, entendemos que surgiu agora, quando os monossacarídeos estão em solução aquosa, surgiu um novo isômero, tá? Ótimo. Que ele pode ser alfa ou beta. Isso é extremamente importante, porque a gente vai falar mais para frente, o tipo de ligação entre dois monossacarídeos para formar um disacarídeo ou um polissacarídeo, tá? Então,
Nós vamos voltar nesse tipo de isômero alfa e beta já já. Lembrando, então, de novo aqui, quando a hidroxila do carbono anômero estiver para baixo, na forma ciclizada, eu tenho o alfa, quando estiver para cima é o beta, ok? Agora eu quero introduzir para vocês um novo conceito aqui, que é de açúcares redutores. Bom, monossacarídeos, né, carboidratos monossacarídeos, eles têm um poder, e alguns disacarídeos também têm, e polissacarídeos também, mas eu vou mostrar aqui de início para vocês os monossacarídeos. Eles têm poder redutor. O que é isso? Eles são chamados açúcares redutores. O que é isso? Uma molécula que é dita redutora significa que ela tem a capacidade de reduzir outras moléculas. O que é reação de redução? É adicionar hidrogênios. Então, se eu digo que eu tenho a capacidade de reduzir outras moléculas, se eu tenho capacidade de fazer uma reação de redução em outras moléculas, eu tenho capacidade de doar hidrogênios para outras moléculas, concordam? Ok. Então, é exatamente isso que acontece com os monossacarídeos, tá? Toda vez que eu tiver uma hidroxila livre no carbono anômero, no caso da glicose, por ela ser um aldeído, o carbono anômero é o 1. Se fosse a frutose, o carbono anômero seria o 2. O anômero é aquele carbono que antes tinha a carbonila, antes de ciclizar. Lembrando isso, tá? Quem não entendeu, volta na aula para entender, porque isso é extremamente importante. Volta ali no início da aula, reveja de novo, para a gente poder prosseguir aqui no raciocínio. Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila ou uma oxidrila, mesma coisa, livre, não tá ligada, tá livre, tá aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma hidroxila livre no carbono anômero, ou anomérico, esse sacarídeo, esse carboidrato aqui, tem poder redutor. Significa, basicamente, que essa molécula pode reduzir outras moléculas, ou seja, pode dar este hidrogênio aqui para outras moléculas, reduzindo outras moléculas. Redução é receber hidrogênio. Se ela der esse hidrogênio para outras moléculas, ela reduz outras moléculas. E se ela fizer isso, o que acontece com ela? Ela se oxida. Ok? Então, uma molécula aqui, ao reduzir outras moléculas, ela se oxida, porque se reduzir é receber hidrogênios, oxidar é perder hidrogênios. Então, se eu tenho um poder redutor, minha capacidade é de reduzir outras moléculas, eu dou hidrogênios para outras moléculas. Reduzo outras moléculas, mas me oxido. Ok? Entenderam esse raciocínio? Por que eu me oxido? Porque eu perdi hidrogênio. Eu perdi para dar para outra pessoa. Para outra molécula. Ok? Então, os monossacarídeos que têm poder redutor, eles são todos aqueles que possuem uma oxidrila livre no carbono anomérico, tá? E ele pode, então, quando ele exercer sua capacidade redutora, quando ele reduzir outras moléculas, ele pode ser oxidado. Quando ele for oxidado, ele pode formar ou uma carbonila, C-O, se ele retirar esse hidrogênio daqui, eu formo de novo uma ligação dupla aqui, tá? Ou, claro que ele vai perder esse e esse outro aqui, ele vai perder os dois para formar uma dupla aqui, tá? Ele doa 2 hidrogênios. Ele perde 2 hidrogênios, então ele passa 2 hidrogênios para outra molécula, reduz outra molécula com 2 hidrogênios e se oxida aqui, formando uma dupla ligação com o oxigênio. Se ele doar só esse aqui, ele forma uma dupla ligação aqui com o oxigênio, com esse aqui,
e ele vai formar uma carboxila, ok? Então, em resumo, os monossacarídeos, por terem poder redutor, eles são capazes de, ao reduzir outras moléculas, se oxidarem. Bom, beleza. Então, aqui nesse slide, nós temos um resumo disso aqui de novo. Então, a hidroxila livre no carbono anomérico é chamada de extremidade redutora. Então, se eu mostrar para vocês na prova, por exemplo, essa molécula aqui, e disser o carboidrato apresentado na figura abaixo é um carboidrato redutor? É um açúcar redutor? Aí vocês vão ter que olhar aqui e me dizer se é um açúcar redutor. Como é que eu olho? Qual é o carbono anômero? Por quê? O que é um açúcar redutor? É um açúcar que tem uma hidroxila livre no carbono anômero. Qual é o carbono anômero? Se for uma piranose, é o carbono 1. Se for uma furanose, é o carbono 2, tá? Se for a casinha aquela, é uma furanose, é uma cetona, né? Uma cetose. Então, o carbono anômero é o que tinha dupla O, é esse aqui. Se for esse losangozinho aqui, significa que é uma aldose, então é o carbono 1. No carbono 1, eu tenho uma hidroxila livre? Tenho, então esse açúcar é redutor. Ah, professora, mas todos os monossacarídeos vão ser redutores? Sim, todos os monossacarídeos vão ser açúcares redutores. Com mais de 4 carbonos, tá? Que são os que são capazes de ciclizar. Bom, mas vocês vão ver mais na frente que nem todos os disacarídeos, por exemplo, são açúcares redutores, tá? A sacarose não é um açúcar redutor, mas a lactose é. Então, já vou mostrar isso para vocês, por que isso acontece, tá? Mas, aqui, isso significa que essa extremidade redutora aqui é essa extremidade onde o carbono anômero está ligado à hidroxila. Ela pode ser oxidada, como eu falei para vocês, quando ela perder esses hidrogênios, e isso acontece na presença lá no ensaio in vitro, no laboratório. Isso sempre vai acontecer quando eu tiver íons cúprico, ou seja, cobre 2+, ou férricos, ferro 3+, e esse açúcar aqui, quando na presença desses dois íons aqui, ou cúprico ou férrico, vão formar ácidos carboxílicos, ou seja, eles vão se oxidar, formando um ácido carboxílico, que é o quê? Que apresenta na sua extremidade uma carboxila. C-OH, isso é ácidos carboxílicos, de novo, lá da química orgânica, lembrando o que é uma amina, o que é um álcool, o que é um aldeído, o que é uma acetona, o que é um ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem na sua extremidade uma carboxila. E eu disse aqui para vocês que os monossacarídeos, quando exercem o seu poder redutor, podem formar ou carbonila, ou, ao se oxidarem, formar na extremidade redutora uma carbonila ou uma carboxila, tá? No caso aqui, a glicose pode formar ácidos carboxílicos, tá? Na presença desses dois íons aqui. Então, essa extremidade redutora do aldeído livre, para reagir como redutor, na presença de íons cúpricos, forma um ácido carboxílico. A glicose se torna um ácido carboxílico, aquele carboidrato, né? Aldeído e álcool, vai formar agora um ácido carboxílico, que a gente chama de gluconato. Por quê? Porque na sua extremidade, ao invés de eu ter um aldeído, eu vou ter um ácido carboxílico. Por quê? Porque essa molécula se oxidou ao exercer o seu poder redutor, reduzindo outras moléculas, ela perdeu hidrogênio e se oxidou. Se oxidou, formando uma função carboxila na sua extremidade, em vez de carbonila, né? Que era o aldeído da glicose, por exemplo. Esse conceito aqui,
ele foi por muito tempo utilizado como um método de detectar glicose na urina de pacientes com diabetes mellitus, com diabetes, tá? Porque lembra quando a glicose está alta no sangue, o rim acaba filtrando essa glicose e começa a eliminar na urina a glicose devido ao aumento da glicemia. E, por muito tempo, o controle do diabético era feito por um exame na urina, buscando glicose na urina, então, úria refere-se à urina, então, glicose na urina, glicosúria, glicose no sangue chama glicemia. Glicemia é quando a glicose está no sangue, glicemia é no sangue e glicosúria na urina. Então, para detectar a glicosúria, glicose na urina em pacientes com diabetes mellitus, o que fazia? Pegava a urina, colocava na presença, pingava umas gotinhas de um reagente que tinha ou íon cúprico ou férrico e observava a formação do ácido carboxílico aqui, tá? Esse ácido carboxílico muda a cor do reagente de Benedict, que é nada mais do que um reagente formado por íons cúprico ou íons férricos, tá? Essa reação aqui formada só é possível por quê? Porque os açúcares são redutores, eles são capazes de se oxidar, reduzindo outras moléculas. Eles vão reduzir quem? Esses íons aqui, né? Eles vão transferir elétrons para esses íons. Por exemplo, se for o íon férrico, vai formar o íon ferroso, que é o 2+, em vez de 3+, que ele vai receber os elétrons a glicose vai transferir hidrogênios para esse íon. E quando ela faz isso, por ela ser um agente redutor, ela consegue reduzir os íons férricos a ferroso e ela acaba se oxidando, formando o ácido carboxílico chamado gluconato. Isso é a base, então, de uma reação que foi por muito tempo, ou uma reação qualitativa. Por quê? Porque ela não quantifica, mas ela diz se tem a presença ou ausência de glicose na urina, glicosúria. E essa reação ela é chamada de reação de Fehling ou Benedict. Nós temos uma aula prática que leva em consideração esse conhecimento aqui. Então, eu fiz um resuminho aqui, já que a gente não está tendo aula prática, para que a gente possa sedimentar o conhecimento e que vocês consigam fixar que monossacarídeos, então, são açúcares redutores. Então, pode pegar a apostila de vocês, se vocês quiserem. A aula prática 5 da apostila é uma aula de enzimas, onde nós coletaríamos a saliva num tubinho e a saliva tem uma enzima que chama amilase salivar. A amilase, ase é terminação de enzima, lembra? É uma enzima que degrada o amido, ok? Então, essa enzima, ela é capaz de romper. Aqui tem uma molécula de amido, a gente ainda vai ver ela, porque nós estamos falando de monossacarídeos, vamos falar de disacarídeo e depois de polissacarídeo. Mas eu coloquei ela aqui para vocês, nada mais é do que glicose mais glicose mais glicose mais glicose, ligada entre si por ligações glicosídicas, que eu ainda vou mostrar para vocês, tá? Então, o que a amilase faz? A amilase vem aqui e vai degradando o amido, tá? Ase degrada o amido. Só que ela degrada o amido de 2 em 2 monossacarídeos, formando sempre um disacarídeo chamado maltose, tá? E a maltose, são duas glicoses ligadas entre si. E se eu continuar digerindo a maltose, obviamente que eu vou romper ela aqui e vou liberar a glicose, tá? E a sacarose, ela é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose, olha a glicopiranose aqui, e uma frutose, olha a frutofuranose, olha a forma aqui da casinha, tá? No anel pirano e o anel furano.
Opa, desculpa, o anel pirano e o anel furano. Então, a sacarose, açúcar da cana, ela é um disacarídeo formado por glicose mais frutose. Então, o que eu faço aqui? Tubo 1, tubo 2. Eu colocaria a saliva, que eu coletei, cuspindo num potinho, né? E diluo ela em salina um pouquinho, porque numa solução salina, NaCl 0,9%, faço uma diluiçãozinha e coloco 1 ml de saliva em cada um dos tubos, tubo 1, tubo 2. No tubo 1, eu vou colocar 1 ml de sacarose, tá? A 1%, é 1 grama de açúcar para 100 ml de água, misturo bem, a sacarose é o açúcar da cana, e coloco 1 ml aqui. No tubo 2, eu não vou colocar sacarose, eu vou colocar amido. Como se fosse uma maisena. Posso até usar maisena, que é amido. 1 grama de amido para 100 ml de água, misturo e boto 1 ml no tubo 2. Então, o tubo 1 tem sacarose e o tubo 2 tem amido, tá? Daí, o que vai acontecer? Eu vou colocar isso aqui 37 graus 10 minutos, por quê? Porque eu sei que a 37 graus é a temperatura ideal para essa enzima presente na saliva, a amilase, degradar o amido, tá? Ela não vai degradar a sacarose, porque a amilase degrada o amido. Quem degrada a sacarose é a sacarase, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que eu incubo e deixo a amilase atuar, tá? Então, o que a amilase vai fazer? Vai degradar o amido em maltose, tá? Enquanto que a minha sacarose, aqui faltou botar um X, tá? Mas eu vou inserir aqui para vocês uma forma, peraí, tá? Outra. Então, o que acontece é que depois do que passou os 10 minutos, já 37 graus, a amilase veio aqui, já fez isso aqui, digeriu o amido, liberando a maltose. Ose é carboidrato, ela não liberou a maltase. Maltase é enzima. A amilase, a enzima amilase, digere o amido e libera a maltose, ou terminação óssea de carboidrato. Então, é um disacarídeo, é um carboidrato formado por 2 moléculas de glicose. Aí eu venho e coloco no tubo 2 e no tubo 1, depois desse período de incubação, eu venho e coloco o reagente de Benedict. Meu Deus, professora, o que é reagente de Benedict? Acabamos de falar. Íons cúpricos ou íons férricos, que vão fazer o quê? Vão revelar quais desses açúcares aqui são açúcares redutores, tá? Então, o que aconteceu? Digeri aqui, liberou esse disacarídeo. Aí eu pergunto para vocês, esse disacarídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vocês verem aqui. Aqui, consegui. Opa. Esse disacarídeo aqui, maltose, liberada após a digestão, a hidrólise do amido pela amilase que está na saliva. É um açúcar redutor? O que é um açúcar redutor? De novo. Acho que vocês não estão vendo, né? O açúcar redutor é aquele que tem uma hidroxila livre no carbono Então, vamos nesse primeiro carboidrato aqui. Qual é o carbono dele? É o carbono que está ligado ao oxigênio aqui, ó. Então, é esse aqui. A hidroxila dele está livre? Não está. Ela está comprometida na ligação glicosídica aqui. Então, essa não é uma extremidade redutora desse disacarídeo. Vamos para o próximo. Esse aqui, o carbono 1 está ligado ao carbono 4. Significa que o carbono 1 está livre aqui. O carbono 1 está livre aqui. A hidroxila livre no carbono 1 dá a esse disacarídeo o poder redutor que ele precisa, né? Para reagir com o Benedict que eu coloquei no tubinho,
e dá positiva a minha prova. Então, é exatamente isso que aconteceu aqui. O meu tubo de ensaio, depois que eu coloquei Benedict e aí ferve 100 graus por 3 minutos, ele fica uma reação positiva, fica laranja, assim, terroso, tá? Bem laranja, tá? Por quê? Porque a maltose é um açúcar redutor, é um disacarídeo que tem uma extremidade redutora aqui. Esse aqui não é, porque a oxidrila não está livre do carbono anônimo. Ok. Então, nesse tubo 2, a reação daria positiva. No tubo 1, ficaria assim. No tubo 1, que tem o que? Sacarose. A sacarose aqui, tá? A reação é negativa, fica azul. Por que que a sacarose... Ah, professora, mas a sacarose não é glicose mais frutose? A glicose é açúcar redutor. O monossacarídeo tá lá, mostrei para vocês aqui. Vamos olhar aqui. A glicose é um açúcar redutor e a frutose também é um açúcar redutor. Hidroxila livre no carbono anômero, hidroxila livre no carbono anômero. Tudo bem. Mas a sacarose é um disacarídeo formado pela união dos dois, da glicose mais a frutose, e a ligação glicosídica se dá entre os dois carbonos anômeros, porque é uma ligação entre o carbono 1 da glicose e o carbono 2 da frutose. Aqui ela só está invertida, a carbono 2. Por que que é esse carbono? Eu sei que é o 2, porque é o que está ligado ao oxigênio, então é o carbono anômero. A oxidrila do carbono anômero da frutose está comprometida com a ligação e a oxidrila do carbono anômero da frutose também está comprometida com a ligação. Então, não tem extremidade redutora, nem aqui e nem aqui. Então, a sacarose é um disacarídeo que não é redutor. Então, quando eu boto o Benedict aqui no tubo 1, a reação dá negativa. Ah, professora, mas a amilase não digere aqui e libera a glicose mais a frutose para dar a reação positiva? Não, por quê? Porque a amilase só degrada o amido, a amilase não degrada a sacarose. E eu não botei, o que eu botei no tubo 1 foi saliva. Na saliva eu só tenho a enzima amilase salivar, eu não tenho a sacarase. Tá? Se eu tivesse colocado sacarase aqui, aí sim, essa reação daria positiva. Por quê? Porque a sacarase iria digerir essa ligação, iria liberar glicose com a hidroxila livre no carbono... Opa, aqui é frutose. A frutose com a oxidrila livre no carbono anômero e a glicose com a oxidrila livre no carbono anômero. Ambos seriam açúcares redutores e dariam reação positiva. Mas não foi a sacarase que eu botei aqui. Então, essa hidrólise não aconteceu. O disacarídeo permaneceu no tubo 1. E o disacarídeo não é redutor. Então, a minha reação do tubo 1 é negativa, fica azul. E do tubo 2 fica positiva depois que eu coloco o Benedict, que nada mais é do que eu mostrei lá para vocês, os íons cúprico ou férrico, que vão permitir que esse açúcar exerça seu poder redutor aqui, ok? Daí, essa seria uma explicação da prática 5, que a gente chama a amilase salivar. Claro que tem outras coisas que eu queria ver aqui, que é especificidade e termolabilidade. Especificidade por quê? Por que que a gente aprende especificidade? Porque, obviamente, a amilase... Lembra que toda enzima é específica para o seu substrato, no tópico passado? Então, a amilase é uma enzima que tem especificidade pelo seu substrato, ou seja, ela só digere, só hidrolisa o seu substrato, que é o amido. A amilase não vai digerir outro substrato, sacarose, por exemplo. Por quê? Porque as enzimas são específicas para o seu substrato. Então, aqui ocorre hidrólise e aqui não ocorre hidrólise de sacarídeo. Aqui ocorre hidrólise do polissacarídeo. Termolabilidade é porque essa prática tem a tabela 1 e na tabela 2 a gente faria esquentaria essa enzima aqui, em vez de ser 37 graus, colocaria 100 graus, eu acho. E aí a gente vai aprender que as enzimas, por serem
proteínas, elas, quando submetidas a temperatura ou pH que não é compatível com a sua atividade enzimática, elas podem perder a sua estrutura tridimensional, perder, então, desnaturar. Então, o calor desnatura a proteína, adição de ácido ou de base, né, que muda o pH, também pode desnaturar as proteínas, então pode desnaturar a enzima, e a enzima perde a sua atividade, ou seja, não faria hidrólise do amido. Daí a continuação da aula seria para a gente aprender isso, mas a gente volta a falar quando as nossas aulas práticas retornarem. Eu botei aqui agora só para a gente fixar a ideia do açúcar redutor e falar dessa prova que foi então muito utilizada, a reação de Benedict foi muito utilizada para controlar a glicose na urina. Então, o que faria? Ao invés da gente botar isso tudo aqui no tubo de ensaio, a gente colocaria urina no tubo de ensaio e pingaria reagente de Benedict, e aí fervia ele a 100 graus por 3 minutos. Se a urina ficar laranja, tinha glicose, reação positiva para glicosúria positiva. Se a urina ficasse azul, a reação era negativa, então glicosúria negativa, o paciente, se ele era diabético, estava fazendo o controle dele, estava sendo feito, estava ok, né? Ou ele estava fazendo a dieta corretamente, ou tomando medicação corretamente. Caso a reação desse positiva, significava que ele é o diabético descompensado, o controle não estava sendo, ou o medicamento não estava funcionando, ou ele não estava fazendo a dieta corretamente, tá? Então, por muito tempo, foi usado esse tipo de reação. É uma reação química, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ao invés de usar o Benedict, utiliza-se uma reação enzimática, onde usa ou a hexoquinase ou a glicoquinase, que são enzimas que atuam sobre a glicose presente lá na urina e para rastrear a presença de glicose. Por que se usa hoje em dia a reação enzimática ao invés dessa reação química aqui de oxidação e redução? Porque a gente sabe que toda reação enzimática é uma reação bastante específica, porque enzimas são específicas para o seu substrato. Isso quer dizer que a reação de Benedict, ela poderia dar positiva para pacientes que não tivessem diabetes, né? Tivessem qualquer açúcar redutor na urina, por exemplo, a galactose. Existe uma doença que chama galactosemia, que é quando você tem um aumento de galactose no sangue, e essa galactose vai ser eliminada na urina e vai dar a reação de Benedict positiva. E poderia, então, fazer diagnóstico de diabetes no paciente que não tem diabetes, tem galactosemia. Ou seja, é a galactose que está na urina e não a glicose. É outro monossacarídeo, porque todos os monossacarídeos são açúcares redutores e, portanto, iriam reduzir os íons presentes nesse reagente aqui e dariam reação positiva. Então, não era uma reação específica para a glicose, e sim para todos os carboidratos. Então, por muito tempo, usou-se isso, mas depois do advento das enzimas, que a gente entendeu que as enzimas, aprendeu que as enzimas são específicas para o seu substrato, hoje em dia utiliza-se enzimas específicas para a glicose para fazer glicosúria, que é a hexoquinase ou a glicoquinase. Nós também vamos ter uma aula prática sobre isso, em que a gente vai usar uma enzima para fazer uma detecção de glicose, por exemplo. Por quê? Porque, nesse caso, se o paciente tiver galactose na urina e eu fizer uma reação enzimática com uma hexoquinase, uma glicoquinase, vai dar negativa. Por quê? Porque as enzimas só vão atuar se for glicose. A glicoquinase ou a hexoquinase são enzimas específicas para a glicose.
Então, o substrato glicose. Então, só vai dar positiva se na urina tiver glicose. Se tiver galactose, vai dar negativa. Por quê? Porque é uma reação enzimática e não uma reação química, tá? Então, hoje em dia já se usa isso tanto para controle de glicose no sangue ou na urina, já usa apenas reação enzimática, não se usa mais Benedict. Mas por muitos anos foi utilizada essa reação de Feli ou Benedict, tá? Então, aqui, mostrando para vocês a glicose ciclizada, né? A glicopiranose. E a forma de Fish, né? Então, aqui é uma cíclica e aqui bidimensional. Na presença de cobre, de íons cúpricos, né? 2+, forma o 1+, e aí essa glicose aqui vai formar o ácido carboxílico